Graça e paz em Jesus. Continuando, nossa série de leituras e reflexões. Nós estamos agora lendo e refletindo o livro do Levítico. Já passamos pelo livro do Gênesis, livro do Êxodo. Agora nós estamos no livro do Levítico, que fala sobre as leis de Deus, É o livro das leis de Deus, de todos os sentidos. As leis são gerenciamento de Deus. As leis nada mais são do que o gerenciamento da obra de Deus, Pelas leis, Deus vai conduzindo o povo ao destino que ele escolheu, Porque se o povo não tivesse pecado, se não houvesse pecado, não haveria lei, Então, a lei faz parte do gerenciamento de Deus para conduzir cada indivíduo em suas escolhas, naquilo que a vida que ele viveu, aquilo que deixou, a situação temporal do indivíduo. A lei serve para regê-lo. No céu não haverá mais lei, porque lá é só pureza, No céu, os habitantes do céu são os celestiais, os que não infringiram a lei, então não há necessidade de ter lei, porque todos são irmãos, Irmãos em Cristo, pela misericórdia e glória de Deus, Então hoje nós vamos ler o capítulo 11. Fala sobre a pureza legal. A pureza legal, ela vai do capítulo 11 ao capítulo 16. O capítulo 11 é animais puros e impuros. O Senhor disse a Moisés e a Araão: dize aos israelitas o seguinte: entre todos os animais da terra, eis os que podereis comer. Podereis comer todo animal que tem a unha fendida e o casco dividido e que rumina. Mas não comereis aqueles que só ruminam ou só têm a unha fendida. A estes tê-lo-eis por impuros, tal como o camelo, que rumina, mas não tem o casco fendido. E como o coelho igualmente, que rumina, mas não tem a unha fendida. Tê-lo-eis por impuros. E como a lebre também, que rumina, mas não tem a unha fendida. Tê-la-eis por impura. Enfim, como o porco, que tem a unha fendida e o pé dividido, mas não rumina. Tê-lo-eis por impuro. Não comereis da sua carne e não tocareis nos seus cadáveres. Vós os tereis por impuros. Entre os animais que vivem na água, eis os que podereis comer. Podereis comer tudo que tem barbatanas e escamas nas águas, no mar e nos rios. Mas tereis em abominação todos os que não têm barbatana, nem escamas, nos mares e nos rios, entre todos os animais que vivem nas águas e entre todos os seres vivos que nelas se encontram. A estes tê-los-eis em abominação. Não comereis de sua carne e tereis em abominação os seus cadáveres. Todos os que nas águas não têm barbatanas nem escamas, tê-lo-eis em abominação. Entre as aves, eis o que tereis em abominação, e de cuja carne não comereis, porque é uma abominação. A águia, o falcão e o abutre, o milhafre e toda a variedade de falcões, toda espécie de corvo, a avestruz, a andorinha, a gaivota e toda espécie de gavião, o mocho, a coruja e o ibis, o cisne, o pelicano, o alcatraz e a cegonha, toda a variedade de garça, a polpa e o morcego. Todo volátil que anda sobre 4 pés vos terá uma abominação. Todavia, entre os insetos voláteis que andam sobre 4 pés, podereis comer aqueles que, além de seus 4 pés, têm pernas para saltar em cima da terra.
Eis, pois, os que podereis comer: toda espécie de gafanhotos, assim como as variedades que solam de argol e de agape. Tornar-vos-ei imundos se os tocardes. Se alguém tocar os seus cadáveres, será impuro até a tarde. Aqui, o solam, argol e agabe são 3 espécies de acrídeos não identificados, por isso apenas transcrevemos as palavras hebraicas. Então, aqui os estudiosos ainda não sabiam como que era, né? Estava aqui no hebraico, eles traduziram, mas indica aqui, tudo indica que sejam também animais que seriam, né, insetos, né? Poderiam ser insetos. Versículo 25. E aquele que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Tereis por impuro todo animal que tem a unha fendida, mas que não tem o pé dividido e não rumina. Se alguém o tocar, será imundo. Tereis também por impuros todos os quadrúpedes que andam nas plantas dos pés, nas plantas dos pés. Se alguém tocar seus cadáveres, será impuro até a tarde. E aquele que levar os seus cadáveres, lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Tereis esses animais por impuros. Entre os animais que se movem em cima da terra, eis o que tereis por impuros: a toupeira, o rato e toda a variedade de lagartos, o musaranho, a rã, a tartaruga, a lagartixa e o camaleão. Tais são os répteis que tereis por impuros. Quem os tocar mortos será impuro até a tarde. Todo objeto sobre o qual caírem os seus cadáveres será impuro. Vasos de madeira, vestes, peles, sacos e qualquer outro utensílio. Por-se-á esse objeto na água, e ele será imundo até a tarde. Depois disso, será puro. Se cair uma parte desses cadáveres num vaso de terra, tudo que se encontrar nele será impuro, e quebrareis esse vaso. Todo alimento preparado com a água desse vaso será impuro. Toda bebida, seja qual for o recipiente que a contenha, será impura. Todo objeto sobre o qual cair alguma coisa de seus cadáveres será impuro. O forno e o fogão serão destruídos. Serão impuros e vós os tereis como tal. Contudo, as fontes e as cisternas em que há depósito de água ficarão puras, mas aquele que tocar os cadáveres será impuro. Se cair alguma coisa dos seus cadáveres sobre uma semente qualquer, esta ficará pura. Mas, se derramar água sobre a semente, alguma coisa dos seus cadáveres cair sobre ela, tê-la-eis por impura. Se morrer algum animal que vos é lícito comer, aquele que tocar o seu cadáver será impuro até a tarde. Quem comer de sua carne, lavará suas vestes e será impuro até a tarde, e aquele que levar esse cadáver, lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se arrasta sobre a terra vos será uma coisa abominável. Não se comerá dele, não comereis animal algum que se arrasta sobre a terra, tanto aqueles que se arrastam sobre o ventre, como aqueles que andam sobre 4 ou mais pés. Tê-los-eis em abominação. Não vos tornei abomináveis, comendo um desses répteis, e não vos façais impuros por eles, porque vos tornareis imundos. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contamineis com esses animais que se arrastam sobre a terra, porque eu sou o Senhor
que vos tirou do Egito, para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Tal é a lei relativa aos quadrúpedes, às aves, a todos os seres vivos que se movem nas águas e a todos aqueles que se arrastam sobre a terra. Essa lei vos fará discernir o que é puro do que é impuro, o animal que pode ser comido do que o que não pode. Então, Jesus, quando veio, entre os nossos seres humanos, quando ele veio à Terra, ele declarou todos os alimentos puros. Pois bem, ele veio mudar o que ele, como Deus já tinha falado? Não. Todos os animais aqui, tudo era puro. Tudo era puro. Porém, como eu tinha falado no começo da nossa live, da nossa explanação, o ser humano pecou, né? Então, o ser humano, por ocasião do seu pecado, das limitações que ele próprio impôs a si, ele foi criando limitações. Aqui, Deus estava querendo dizer que não era mais, que o ser humano tinha que se dar o valor. O ser humano tinha que se dar o valor e desconsiderar que ele não seria mais necessário para ele também, Não era mais necessário e nunca foi necessário o ser humano comer essas coisas, E aqui também era para o ser humano ver que ele tinha limitações, que o mundo já não estava mais ao Deus dará, pode fazer o que quiser. Então essas limitações, elas não sejam porque o animal era puro em si. Como Jesus mesmo falou, todos os animais são puros. Mas pelo pecado, como ele mesmo diz na palavra dele, o que torna impuro o homem são as devassidões, o roubo, a cobiça, toda sorte de impureza, as maledicências, o assassinato, o furto. Isso torna o homem impuro porque sai de dentro do coração do homem, Então, isso torna o homem impuro. Toda a obra de Deus é perfeita, é boa. O que acontece é que o ser humano não sabe quando utilizar, o que fazer com aquela obra. E aqui que Deus põe a restrição. Naquela época, quando Deus chegou nessa etapa do gerenciamento, ele já apresentou para os homens que esses animais eram impuros. No começo do gerenciamento de Deus, Deus já estava falando do final do gerenciamento, Que daí tudo já seria impuro, tudo contaminado, como ele mesmo fala, da semente, das águas, da fonte. Não aqui, porque Deus é Deus. Deus ele não tem limite. Quando Deus fala, não é aqui à tarde, você pode pensar, a tarde depois do meio-dia para nós aqui. O tarde de Deus aqui é tarde de séculos, milênios, Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso, Então, quando Deus fez o mundo, para nós, na Bíblia está escrito assim, quando Deus criou o mundo, houve uma manhã e uma tarde, primeiro dia, segundo dia, nas obras de Deus. Para ele foram 1000 anos, porque quando chegar os 7.000 anos, será o nosso tempo, para nós foi 7.000 anos, E a obra de Deus irá se terminar e Jesus, em sua glória, irá atrair sobre si toda a energia do mundo e tudo será destruído, Porque Jesus vem, porque tudo foi feito por ele, porque ele é Deus, Deus e o Espírito Santo são um só ser e todo o poder, Por isso que no Apocalipse fala, o Deus Todo-Poderoso é o poder de realizar maravilhas na vida de cada pessoa, naquilo que é impossível para nós, para Deus é possível, E o poder que ele tem de sujeitar a si todas as coisas, tudo será destruído, porque Deus descansou e o descanso de Deus, por ele ser poderoso, o descanso de Deus será a destruição do mundo. Por isso que nós somos imagens e semelhança quando entendemos o que é trabalho de Deus, entendemos o que é o nosso trabalho e procuramos nos configurar de acordo com aquilo que Deus tem para nossa humanidade
se tornar, né, imagem e semelhança de Deus em plenitude. Nós somos imagem e semelhança de Deus por ter que trabalhar, por ter que descansar, né? Mas não devemos nos sentir sublimes, porque Deus nos diz que somos imagens e semelhanças. Não somos deuses, somos imagem e semelhança. Não somos deuses, somos só a imagem e só a semelhança. Imagem e semelhança é diferente de ser igual, né? Igual é uma coisa, imagem e semelhança é ser parecido, é como se pegasse, né, e talhasse ali a imagem e semelhança, porém o espírito, a essência tem que ser configurada com a essência daquilo que Deus acha, né, o aceitável para estar no céu, né? Então, imagem e semelhança não significa essência. Essência igual a Deus, acho que nunca teremos, né? Nunca teremos. Nós seremos assim, elegíveis, né, para o reino de Deus, mas nunca chegaremos àquilo que Deus é, né? Porque Deus é Deus, né? Então é isso, que para nós aqui, quando Deus fala, não é um dia, não é uma hora. Para Ele para Ele é, né? Agora para nós isso são séculos, milênios, né? Ou até nunca, né? Dependendo da escolha que a pessoa faz, isso pode ser nunca, né? E é isso que é a lei. A lei é o gerenciamento. Aqui Deus, você tá, nossa, meu livro do Levítico foi 5.000 anos antes, né, do nosso tempo, foi 6.000 anos, né? Não, aqui Deus não fala em 5.000 anos. Para ele pode ter sido até no tempo de Abraão e pode ser até no final. Essa palavra aqui, aqui já contém o final, o último também de todas as coisas. Porque Deus, a gente pensa, Deus está começando. Quando a gente pensa que Deus está começando, Ele está terminando. E quando a gente pensa que Deus está terminando, Ele está começando, né? Porque Deus, Ele vai ao contrário da gente. Por isso que nós temos que ter a humildade, sempre ter o joelho no chão e pedir para Deus as graças e os dons de agradá-lo, de poder fazer aquilo que está em consonância com o seu gerenciamento, né? E essas que são as prescrições que Deus dá ao ser humano, né? Que fala das aves, né? Do gafanhoto. Aqui nota-se, né? O gafanhoto poderia ser comido, né? Porque não tinha sangue, era, né? Só que agora não, né? É puro, mas é lícito comer. A lagartixa, né? Então são todas essas coisas que a gente tem que estar prestando atenção. Isso aí Deus fala, o que é, resumindo toda essa palavra aqui, preste atenção, né? Prestar atenção, e porque o mundo, né, não é uma maravilha, não. Cada vez a gente vai ficando mais limitado nas nossas ações, né? Assim como você vai em uma loja, você não pode ficar pondo a mão em tudo aquilo que você vê, né? Tem as restrições, são as leis, né, que o estabelecimento ele faz, né? Assim é a nossa vida, né? Porque isso aí é uma educação. Deus, ele não faz isso por maldade, né? Deus, ele faz para educar, para a pessoa andar atenta naquilo que faz, né? Fala dos cadáveres, né? Tudo aquilo. Uma coisa é os alimentos, né? Os cadáveres dos alimentos. Uma coisa é matar para comer. Outra coisa é quando aquele animal morreu de alguma doença, de algum mal, ou foi atacado por outro animal, né? A diferença os animais que poderiam ser comidos, ser consumidos, era matar para comer e era diferente de achar morto, né? Às vezes eu podia pensar, nossa, não tive o trabalho de matar, por engano, né? Porque Deus, quando criou o homem, ele falou, dominai todas as coisas, né? Todos os répteis, tudo que há na terra, eu os fiz para dominar, né? Então, é isso. Então, essa que por isso que eu estou falando. Deus, tudo é puro. Acontece que o homem, ele não sabia até onde ele era dominado, e não sabe até hoje, não vai saber, né? Nunca vai saber, e não sabe até onde ele deve dominar. Então essas leis, elas são para chamar a atenção do ser humano. Olha, você não está dominando. Olha, isso está te dominando. Então a lei de Deus, ela não é para punir. A lei de Deus é para educar e chamar a atenção para ver o tempo que se está vivendo, né? Então é isso aqui que
que diz a palavra. E Jesus, quando ele veio, às vezes a pessoa pode achar, né? Quando a pessoa é entendida e a pessoa acompanha a palavra de Deus, mas por que Jesus declarou os alimentos puros? É por isso, todo alimento é puro, é obra de Deus, nós somos puros. Por isso que a palavra aqui, né? O título aqui fala, pureza legal. Então é legalidade. Se a gente conseguir fazer tudo isso que Deus diz, nós já somos puros em corpo, né? Então essas leis de Deus não eram para punir, era para ir preparando a gente para a pureza, né, lá do céu, né? Por isso que chama-se pureza legal. Então é legalidade. Ninguém é obrigado, não é ilegal você, entendeu? É legal. É legalidade, tudo isso que Deus está falando é legal você fazer. Ninguém pode falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Até eu pulando um pouquinho mais para frente, tem o episódio de Eleazar, né? Que ele, por amar a Deus e seguir fielmente a lei de Deus, os governantes daquela época, as pessoas que o perseguiam, queriam que ele comesse carne de porco. E ele, até o último momento, não comeu a carne de porco e saltou do despenhadeiro se matando, né? Ele preferiu morrer do que comer a carne de porco. Essa passagem é na passagem da Bíblia, né? Não lembro, não sei se é Juízes. Eu sei que é mais para frente na Bíblia. Então tem essa passagem, né? Eleazar, ele era um homem venerável, né? Um homem de boa aparência, né? Ele não tinha mãe, então ele era puro, né? A aparência de Eleazar, por isso que fala venerável. Aquela pessoa que dá vontade de você ficar olhando, de tão perfeita, né? Que é venerável, de tão bom você ver que a pessoa não tem nenhuma mancha, nenhuma impureza, né? Então Eleazar, ele preferiu morrer do que comer a carne de porco. Então ele seguiu as leis de Deus, só que se matou, né? Se bem que a gente não cabe a mim julgar, Deus é que sabe, né? Porque se ele cumpriu a lei, em Deus ele estava certo, né? Em Deus ele estava certo, né? Porque se Deus falou, Deus sabe o que aconteceu. Na verdade, ele foi perseguido por uma maldade do ser humano e ele até o final da sua vida, ele preferiu morrer, pular do despenhadeiro, do que comer a carne de porco. Muito diferente de nós, que tudo é bom, né? Vai no açougue e come de tudo, né? Então é isso que é. Então a pureza não é nesse sentido. Quando Deus falou que todos os alimentos eram puros, é por causa disso, né? Cada um tem a sua consciência. Quem lê a palavra, a pessoa que lê a palavra, sabe discernir o que fazer ou não, né? Então, aí que dá, né? Porque Jesus, ele não veio para abolir a lei. Então a gente não deve ficar sem ler a palavra. Tem que estar sempre lendo a palavra para entender, para ver o porquê que Jesus falou aquilo. Que às vezes a gente fala, nossa, mas está escrito isso aqui. Não, a palavra é a mesma. Deus, ele não muda. Nem em Jesus Deus muda, né? Jesus veio para aperfeiçoar e Jesus veio para ser o caminho, né? Para ser, como se fosse um compartimento, um edifício, né? Jesus é o nosso edifício, então ele é aquela estrutura e nós entramos dentro daquela estrutura e ficamos guardados ali, protegidos, né? Jesus é o edifício, só que é o edifício que não tem telhado, né? Porque ele é o caminho. Então, protegidos em Jesus, quando ele vier por seu poder, estaremos inseridos nele, e se nós estivermos aqui por ocasião de sua vinda, que pode ser hoje ou amanhã, porque ele é que sabe, né? Ele achará, né? O céu estará aberto e nele e por ele iremos ao céu de novo, né? Nele, estaremos inseridos nele, no poder, no mistério, por ele estaremos no céu também, né? Então essa é a interpretação que nós temos do Levítico 11. Agora me diz, é importante, né? Às vezes a gente, mas isso já passou, né? Já tá antigo, isso é de 7.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás. Não mudou. Só que Jesus, ele veio fazer a obra e ser o edifício, a estrutura que nos guardará, nos conservará. Espero ter ajudado vocês, né? Essa foi o capítulo 11, então se Deus quiser nós vamos até o capítulo 16, se tiver uma outra oportunidade. Mas quiserem ver nossas reflexões do livro do Gênesis, do livro do Êxodo,
tem por aí nos links que eu sempre deixo em algum lugar um linkzinho para poder ver um pouquinho mais do que já foi refletido. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez, se Deus quiser.